Você está pronto para ser incendiado ainda mais? Sim, Deus tem dado uma preparação maior do que nunca para a conferência anual, para este encontro divino que será transformador acontecendo esta mesma semana, sexta e sábado. Mas você percebeu? Isso é absolutamente a direção do Espírito Santo. Você percebeu que tem havido mais preparação para receber do que nunca? Mais do que nos últimos 2 anos, que ainda assim foi uma grande preparação. E o que é tão surpreendente é que eu nunca estive mais cheia de expectativa na minha vida por essa semana, por sexta e sábado e domingo, pela conferência Incendeie, porque isso é algo tão diferente o que Deus está fazendo este ano, nesta temporada que estamos vivendo agora, nestes dias. As duas últimas conferências foram os movimentos de Deus mais poderosos que já encontramos, que já experimentamos. E isso mudou todos para sempre, amém? Todos que vieram. Mas, tipo, isso é algo diferente. É como se já tivéssemos experimentado a conferência. O que ele vai fazer na conferência de verdade? Sabe? Tipo, a transformação, o derramamento. Ele começou a liberar antes mesmo da grande liberação que ele falou que será tão transformadora neste grande encontro divino. Aleluia! E eu sei que o que ele está fazendo é, quanto mais você tem fome, quanto mais você se prepara para ter fome, quanto mais você se esvazia para ter fome, mais Deus derrama em você. E então, quanto mais Deus derrama em você, mais você se torna como ele. Mais você enxerga espiritualmente. Então, quanto mais você se torna como ele e quanto mais você enxerga espiritualmente, ainda mais você pode receber dele. Ainda mais você pode ser transformado. Nós vamos de glória em glória em glória, recebendo mais e mais e sendo transformados mais rápido e mais rápido e mais rápido para sermos mais como Jesus. Porque é como quando você entrega a sua vida a Jesus pela primeira vez, você pode perceber que é uma dificuldade, a carne é forte. Mas quanto mais espiritual você se torna, menos isso é uma batalha. Mais facilmente Deus pode te moldar. Amém? Então, é como se Deus estivesse derramando tão grandemente para que você possa se tornar mais espiritual, para que você possa se tornar ainda mais faminto para receber esta magnitude, esta grande magnitude que Ele está preparando para liberar na conferência Incendeie. É como se ele fosse liberar algo ainda maior do que ele liberou nos últimos 2 anos, então precisava haver uma preparação maior. Precisava haver um molde em você que precisava acontecer, se tornando mais como ele, mais o Espírito para receber a quantidade maior que ele está liberando. E o que Deus está liberando nesta conferência Incendeie está te preparando, está preparando o exército de Deus para uma grande expansão do seu avivamento, para uma grande elevação. Sabe? É como eu já compartilhei no passado, nós precisamos estar em posição de prontidão para tudo mudar em um momento. É como até eu, meu estilo de vida, simplesmente, meu modo de viver, até nas últimas 2 semanas, literalmente mudou completamente. Minha vida parece tão diferente, tipo a minha vida pessoal, sabe? E isso é resultado do tempo divino de Deus para derramar o seu espírito e fazer o avivamento explodir e avançar para o próximo nível. Foi isso que aconteceu em 2021, quando a nossa igreja passou de um punhado de pessoas para milhares quase da noite para o dia, quando era o tempo divino de Deus. E então, Deus está preparando o exército de Deus para lançar o seu avivamento a lugares muito altos. Nós já temos ficado maravilhados com essas portas que ele tem aberto, e isso é só o começo. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, hoje será a preparação final. A preparação final antes deste encontro divino na conferência Incendeie com Deus, que vai mudar tudo na sua vida, neste avivamento. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus.
Deus tem te preparado para ter fome como nunca antes. Com o que Ele tem feito, você percebeu que ficou mais animado, mais cheio de expectativa, mais fome? Ter fome para definir isso, ter fome espiritual significa desejar mais de Deus, desejar receber de Deus, desejar receber o que você precisa. Isso é uma variedade de coisas que parece diferente para cada pessoa. Deus quer que desejemos plenitude, liberdade, cura, saúde abundante, vida abundante. Ele quer que desejemos isso para nós mesmos, não de uma forma egoísta, mas de uma forma altruísta. Porque quanto mais forte você é fisicamente e mentalmente, mais forte você pode ser por Jesus para ser um vaso dele. Mais ele pode te usar, mais brilhante a sua luz vai brilhar. Mais você será capaz de focar nos outros, em vez de ficar focado nos seus próprios problemas. Nós precisamos lidar com os nossos próprios problemas, nos livrar deles, essas coisas que estão nos pesando e nos segurando. E os filhos de Deus precisam perceber que Deus veio para destruir as obras do diabo, para que você possa ser a luz do mundo e ter vida abundante. João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de forma mais abundante. Este é Jesus. Ele veio para destruir as obras do diabo e te trazer vida abundante. Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Então, precisamos desejar e ter fome e esperar ter essa fé de criança, antes de tudo, para receber de Deus cura e liberdade, para que possamos ser mais fortes por Ele, para que possamos ser capazes de fazer mais por Ele neste mundo. Então, parte de ter fome é receber cura e liberdade para a sua própria vida pessoal. Mas parte de ter fome é mais do que isso também. É desejar ser mais como Jesus. É desejar receber mais do Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, se você não fala em línguas, ter fome é desejar o batismo do Espírito Santo, o dom de línguas. Porque na Bíblia diz que este é um dom que é para todos. A Bíblia compartilha que quando os apóstolos estavam ministrando, eles disseram: essas pessoas, elas foram batizadas por João, elas foram batizadas nas águas, mas ainda não foram batizadas no Espírito, precisamos orar por elas. Elas precisam deste dom, precisamos batizá-las com fogo. Isso nos mostra que este é um dom que Deus quer para todos, amém? Então, ter fome é desejar o batismo do Espírito Santo, falar em línguas. Ter fome é desejar mais de Deus, seja lá como isso pareça, dons do Espírito Santo. É desejar receber transmissão de unção, para que Deus possa te usar com poder. É desejar receber tudo o que Deus quer derramar em você, o que Ele sabe, porque Ele sabe o que você precisa, que vai te ajudar a se tornar mais como Ele, que vai te ajudar a ter mais do coração dele, que vai te ajudar a ser mais focado, que vai te ajudar a estar mais no Espírito. Isso vem de receber de Deus. Essa é a única maneira de nos tornarmos mais como Jesus, recebendo de Deus. Nós recebemos de Deus e então fazemos a nossa parte para crucificar a carne, rejeitar o diabo e valorizar e proteger o que recebemos de Deus. Mas o alicerce, o centro, a maior parte de se tornar mais como Deus, mais como Jesus, ser mais espiritual, é tudo sobre receber dele. É sobre receber tudo dele. Então, precisamos ser pessoas que têm fome e desejo de sempre receber mais dele. E a maior forma como ele libera o mais, libera o seu espírito, libera milagres, libera a impartição da unção, libera o batismo do Espírito Santo. O fogo é através de vasos ungidos. Essa é a principal maneira que é bíblica, do Antigo ao Novo Testamento. Sempre que vemos milagres acontecendo, vemos eles acontecendo através de vasos. Isso não significa que Deus precisa de um vaso para fazer um milagre. Não significa. Eu sei que alguns de vocês, muitos de vocês, provavelmente receberam milagres sem um vaso. Então, não significa que Deus não possa se mover fora da caixa e fazer algo diferente. Mas, de acordo com a Bíblia, vemos o seu princípio principal
de liberar milagres, de liberar o seu espírito, de liberar impartição, é através de vasos ungidos na igreja, através do ministério. Vemos que apóstolo Pedro, todos que passavam debaixo da sua sombra, todos eram curados e libertos. Vemos que apóstolo Paulo, eles colocavam lenços e aventais sobre a pele dele, e a pele dele emanava a unção. Então colocavam isso sobre os enfermos e oprimidos por demônios, e os demônios iam embora e os enfermos eram curados. Então esse é o Novo Testamento. Estes são os novos exemplos bíblicos do Novo Testamento da principal maneira de Deus liberar o seu poder. Também vemos no livro de Atos, diz que os crentes ficavam continuamente maravilhados, eles ficavam continuamente maravilhados com os sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos, tá? Então, tudo isso para dizer, sempre que você vem à igreja, sempre que você vem a um evento onde o poder de Deus está se movendo, sempre que você vem a uma conferência, conferência Incendeie, você deve estar cheio de expectativa para receber. Você deve estar cheio de expectativa para receber. Este é o meu momento de receber o poder de Deus. E o livro também. Aleluia. Este é o meu momento de receber milagres, meu momento de receber o fogo do Espírito Santo, é o meu momento de receber unção. Eu vou à igreja hoje, eu vou à conferência e eu vou receber algo de Deus. Eu vou receber algo novo. Eu vou receber algo que preciso. Vou receber algo que vai mudar a minha vida para sempre. E às vezes você não sabe o que será, às vezes você tem expectativa porque sabe exatamente o que precisa. Precisa de cura, libertação, então você sabe, estou indo lá para receber libertação hoje. Deus vai me libertar hoje. Deus vai me curar hoje. Ele quer que você tenha essa fé confiante e expectativa, porque na Bíblia lemos que pelas suas feridas fomos curados. Sabemos que Ele quer que sejamos curados e libertos, sabemos que Ele veio para destruir as obras do diabo, que Ele se move através de vasos ungidos. Essa é a principal maneira como Ele se move. Então sabemos que, quando nos posicionamos debaixo de vasos ungidos, o poder de Deus vai se mover e nós seremos libertos, nós seremos curados. Aleluia. E então, outras vezes, talvez você já esteja curado, talvez você já esteja liberto, você já esteja cheio do fogo de Deus, mas Deus ainda quer que você seja humilde e saiba que há mais. Talvez você não saiba exatamente como isso será, talvez você não saiba o que vai acontecer depois de receber mais de Deus. Mas você simplesmente se humilha. Eu preciso receber mais de ti, Deus. Eu me humilho, eu ainda não cheguei ao destino e não vou chegar até o dia em que eu morrer. Eu preciso ser mais transformado à tua imagem, eu preciso de mais do teu espírito, mais do teu fogo, preciso de mais revelação. Meus olhos espirituais precisam ser mais abertos, então eu me humilho e vou receber hoje. Aleluia. Mateus 5,6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão cheios. Aqueles que têm fome, eles são os que serão cheios. Aqueles que não têm fome, não há lugar para Deus colocar nada. Mas aqueles que têm fome, eles serão cheios. Salmo 107:9. Pois ele satisfaz os sedentos e enche os famintos com coisas boas. Aleluia. Então, para ter fome, você precisa se esvaziar de tudo o que está te enchendo atualmente, que não é de Deus, que não é do Espírito. Então, alguns de vocês estão se enchendo com distrações deste mundo. E isso está impactando a sua fome. É como, sabe, talvez você goste, talvez você realmente aprecie um bom bife. Talvez alguns legumes assados, talvez purê de batatas. Essa é minha refeição favorita. Eu como todo domingo. Estou pronta para isso hoje à noite. Mas primeiro o alimento espiritual. Mas talvez você deseje isso, mas alguém está te entregando uma comida ruim, alguns salgadinhos, alguns doces.
Eles são entregues a você antes de você comer a sua refeição e você está com fome. A sua refeição está bem ali para você. Você pega, você estragou o seu apetite, mesmo sabendo que você quer aquela comida. Você quer aquela comida boa que você sabe que te nutre. É como quando você come, você não fica com dor de barriga, ela te satisfaz. Você sabe que precisa daqueles nutrientes, mas você não teve autocontrole e comeu aquilo que não é bom para você e você estragou seu apetite. Então agora você nem consegue comer a boa refeição que queria. E eu disse, esta é uma palavra para os crentes. Para você, porque você sabe que é bom para você, você deseja isso. Mas olha, você precisa ter cuidado para não ser tentado por coisas que estão impactando a sua fome. Que estão impactando a sua fome. O que você está assistindo, o que você está ouvindo, com quem você está andando, com quem você está namorando. Se eles não estão em julgo igual, se eles não são espirituais, eles estão estragando o seu apetite por Deus. Estão te enchendo com coisas que estão estragando o seu apetite. Glória a Deus. Agora, se você está em um casamento e vocês não estão em julgo igual, mas Deus está te conduzindo a crer pela transformação do seu cônjuge, Deus está te dando graça. Então, sempre que eu compartilho mensagens assim, eu nunca quero que as pessoas se sintam preocupadas, aflitas, sabe? Mas estou falando agora para as pessoas que estão namorando pessoas, namorando as pessoas erradas. Amizades com as pessoas erradas, amém? Isso está impactando a sua fome, você precisa entender. Você precisa entender que é algo lento que vai acontecer. Talvez você não perceba imediatamente, talvez você não ache que há muito dano nisso, mas você precisa proteger essa fome. Porque há apenas tanto espaço aqui dentro, na sua mente, no seu coração. Há apenas um certo espaço. E quanto mais focado você está em Jesus, mais você se esvaziou das coisas do mundo e abriu espaço para Ele. Mais fácil é para Deus derramar em você. Alguns de vocês estão cheios de vinho velho. Vocês estão cheios de doutrina de vinho velho. Vocês estão cheios de coisas do passado que vocês sabiam que deveriam abandonar, mas não abandonaram. Você precisa soltar isso, você precisa tirar isso de dentro de você. Esvazie-se do vinho velho. O diabo pode vir na sua mente, sabe, dizendo, querendo que você segure o vinho velho, querendo que você segure o vinho velho, formas antigas de pensar, caráter, partes do seu caráter que são carnais. O inimigo pode vir e falar, este é o caminho certo, você precisa estar atento para ver o que está te segurando. E você precisa rejeitar o diabo. Saia daqui. Eu abro espaço para Deus me encher com o vinho novo. Eu não quero mais esse lixo. Eu não quero que esse vinho velho lixo. Eu preciso do vinho velho. Eu preciso do vinho novo. Eu preciso do novo. Eu preciso do vinho novo. Eu preciso de nova revelação. Eu preciso beber do cálice de Jesus Cristo. Eu preciso disso. Aleluia. Então, para ter fome, você precisa se esvaziar. E nesta semana, esvazie-se das coisas que estão te impedindo de ter fome de Deus. Faça uma avaliação. Olhe, dê uma olhada em si mesmo, dê uma olhada nos seus pensamentos, dê uma olhada nos seus relacionamentos, dê uma olhada em como você está gastando o seu tempo, dê uma olhada no que você está assistindo, o que você está colocando dentro de você, dê uma olhada nisso, dê uma olhada séria. Isso é comida ruim que está impactando a minha fome? Você precisa estar atento especificamente a como isso está afetando a sua fome, porque você pode ter uma amizade com alguém e sabe, não é como se essa pessoa estivesse dizendo que está te tentando a ir a usar drogas e fazer todas essas coisas pecaminosas, mas não é uma amizade que está te aproximando de Jesus. Ajudando não é ferro afiando ferro. Então, talvez essa pessoa não esteja te levando ao pecado, mas está afetando a sua fome de receber mais, de subir mais alto, de se tornar mais como Jesus, de crescer espiritualmente. E é por isso que você continua estagnado. Aleluia.
Aleluia. Você percebe até o que tem acontecido nessas últimas semanas. Tem havido um foco em Jesus como nunca antes. Eu tenho visto isso no meio do exército do avivamento. Até falei isso para vocês, acho que falei isso no domingo passado. Acho, não sei. Eu falei em algum lugar, mas... Ou talvez tenha sido em uma transmissão ao vivo. Eu esqueci, mas eu sei. Acho que foi no domingo passado, dos meus stories do Instagram. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com stories do Instagram, mas tipo, as pessoas me marcam, vocês me marcam. E então, isso aparece nas minhas mensagens diretas e eu posso adicionar no meu story. E eu tenho feito isso desde sempre, desde que o avivamento começou, antes do avivamento começar. E agora já faz 2 semanas desde a grande explosão de avivamento e derramamento que aconteceu 2 domingos atrás. Desde aquele dia, eu nunca vi o exército do avivamento em chamas assim. Eu nunca, tipo, eu consigo ver isso. Eu disse isso no domingo passado, mas estou repetindo. Já se passou uma semana e é a mesma coisa, tipo, isso é uma evidência real. Entende o que eu quero dizer? É como uma fome de eu medir. Eu consigo medir a fome do exército do avivamento ao redor do mundo. Porque todos os dias, desde sempre, desde que eu comecei o ministério em 2018, mas especificamente desde que o avivamento começou, todos os dias eu adiciono aos meus stories. Eu olho as mensagens diretas e adiciono aos meus stories. E nunca foi assim. Nunca houve tantos testemunhos, tanto fogo, tanta empolgação, tanta gente falando sobre Jesus. Pessoas simplesmente animadas com Jesus, animadas com o que Deus está fazendo. Isso inclui quando o avivamento começou, aleluia. Mas eu literalmente estou impressionada com este dia. Tem sido todos os dias. Eu nunca vi o exército do avivamento tão em chamas por Jesus. Tão animado com o que Deus está fazendo. Tão focado em Jesus. Eu só vejo esse foco intenso em Jesus. Não deixando o mundo te distrair, não deixando a vida te distrair, mas focando em Jesus. E isso abriu caminho para esta grande fome que você tem, que Deus está colocando em você, te preparando para a conferência Incendeie. Mas eu compartilho isso para dizer, olha o que acontece quando permanecemos focados em Jesus, quando colocamos Ele em primeiro lugar e não damos tempo para as outras coisas do mundo. Elas realmente atrapalham. Elas te mantêm morno, elas te mantêm preso. Aleluia. Este fogo que você recebeu é precioso e você precisa protegê-lo. Esta alegria, este fogo, esta empolgação com o que Deus está fazendo. É tão precioso. Aleluia. Aleluia. Deus não força a si mesmo. É por isso que é tão importante que você tenha fome. Você olha para a cidade natal de Jesus, ele quase não pôde fazer milagres, por causa da falta de fé, que é a mesma coisa que fome. Porque fé é desejar Deus, crer que Deus pode fazer algo, querer que Ele faça algo. Fome. Então, ele quase não pôde fazer milagres na sua cidade natal. Esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi impedido de fazer milagres na sua cidade natal. Quase nenhum. Por quê? Porque Deus não força a si mesmo. Jesus não foi contra esse princípio de Deus. É por isso que as pessoas lá fora vivem a vida da forma que querem. Porque Deus não força a si mesmo. Ele dá livre-arbítrio. Ele busca as pessoas e deseja que elas escolham Ele. Ele não força as pessoas a escolherem Ele. É um relacionamento real. É amor real. Não é uma força robótica. É amor real. Este é o amor real de Jesus Cristo por nós. Então, precisamos entender isso. Sabe, é por isso que algumas pessoas podem receber tão poderosamente e outras não. Porque Deus é tão gentil. Ele não força a si mesmo. Ele vê cada pessoa, o coração dela. Ele sabe exatamente o nível de fome de cada um dos seus corações aqui. E ele derrama de acordo. Ele vê. Aleluia. Então, você precisa ter este coração de desejar. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais de ti, Deus.
Isso realmente exige humildade. Isso realmente exige humildade, sabe? Alguém percebeu uma grande mudança desde o evento nas Filipinas? Houve tanto fogo, acho que estou certa. Não olhei o calendário, mas foi naquele domingo seguinte que começamos a série de 3 partes que virou era Como Ter Fome, vocês lembram? Eu fiquei tipo, o que está acontecendo? Vocês lembram? Foram tipo 2 semanas consecutivas, eu acho. Então, na semana seguinte, foi o derramamento da explosão de avivamento, 2 domingos atrás. Mas eu estava aqui em cima, eu estava tipo, eu sinto como se eu tivesse pregado por 5 minutos. Mas tinha sido tipo 1 hora ou algo assim. E então isso aconteceu no domingo seguinte. Todos nós ficamos tipo, uau! E eu compartilhei com vocês a revelação de que, sabe, na Bíblia diz que um dia com Deus é como 10.000 anos. E 1.000 anos são como um dia. Então o tempo é diferente com Deus. Então temos esse conceito de tempo na Terra. Mas, tipo, se você fosse para o céu, você não saberia quanto tempo ficou lá. Poderia ter sido 1 segundo, ou dias, ou semanas. E é isso que as pessoas dizem. Pessoas que tiveram experiências de quase morte, elas dizem isso. Eu não sei, tipo, eu fiquei em coma por semanas, mas senti como se estivesse lá por 2 minutos, mas aparentemente eu estava lá por semanas. Eu não sei, sabe? Então, de qualquer forma, quando você está mais no espírito, quando você está mais no espírito, quando Deus está derramando o seu espírito em quantidades maiores, nós estamos indo mais para o espírito do que para o físico. Porque vivemos nesta terra agora, mas este não é o nosso lar. Somos cidadãos do céu. Esse é o nosso lar. Então, o céu está no nosso DNA. Tipo, quero dizer, este não é o nosso lar, certo? E então carregamos Deus em nós. Carregamos o Espírito Santo em nós. Então, somos seres espirituais. Somos espirituais. Então, aqui nesta terra é como se fôssemos tanto físicos quanto espirituais. Mas o que Deus quer para nós é que nos tornemos principalmente espirituais. Não podemos nos tornar completamente até irmos para o céu, porque temos esses corpos físicos. Mas Ele quer que nós nos tornemos principalmente espirituais. Tipo, a nossa mente, o nosso coração está no Espírito. Está pensando tanto no Espírito. Está pensando tanto a mente de Deus. E quando você se torna assim, as coisas não te abalam. Coisas estressantes acontecem, mas você não deixa o estresse te dominar. Você mantém a sua alegria. Você mantém a sua paz, está vendo? É assim que Deus quer que sejamos. Então, de qualquer forma, o que estava acontecendo naqueles domingos é que todos estavam se tornando mais, estando mais no Espírito. E Deus estava derramando mais do seu Espírito. Então, esse conceito de tempo ficou distorcido porque, de certa forma, tínhamos deixado a Terra. De certa forma, tínhamos deixado a Terra, tínhamos entrado mais no espírito e menos no reino físico da Terra do que o normal. Então, isso foi o que aconteceu nos últimos domingos, aqueles 2 domingos, e então houve uma explosão de avivamento e Deus só tem aumentado o fogo desde então. E houve uma diferença tão grande. Bem, vocês sabem. Bem, antes de tudo, quero dizer que toda vez que vi um aumento da unção na minha vida, foi ao receber a impartição do meu pai espiritual, o profeta Jordave. Vocês sabem disso? Toda vez que vi um aumento, que vimos aumento no avivamento, toda vez foi ao receber impartição do meu pai espiritual. E eu nunca cheguei a um lugar de tipo, estou bem. Não, eu quero mais. Eu tenho fome por mais. Eu quero me tornar mais espiritual. Eu quero receber mais unção. Eu quero me tornar mais como Jesus. Hoje, eu, pessoalmente, quero isso. Eu me humilho. Há mais. Há mais. E eu preciso receber mais de Deus. Eu preciso receber mais impartição do meu pai espiritual. E na sessão de impartição nas Filipinas, que nós vamos postar, na verdade, meu pai espiritual, o profeta Jordave, postou no YouTube dele, e nós também vamos postar, mas vocês podem assistir lá. Aliás, foi tão poderoso como Deus se moveu, mas aquela foi a primeira vez que pude vê-lo ministrar em um... Bem, na verdade, a primeira vez que eu vi o culto real de impartição em que ele ministrou. E foi a primeira vez que o vi ministrar fora da igreja dele, porque já fui à igreja dele muitas vezes, mas a primeira vez que o vi ministrar desde que o avivamento começou.
Quero dizer, fora da igreja dele, em um evento internacional. Então foi uma experiência e tanto para mim. Eu fiquei maravilhada só de ver Deus usá-la dessa forma. Eu ainda não tinha visto esse tipo de forma diferente, única e nova. E sim, então, eu estou ali de pé e estou simplesmente em lágrimas. Simplesmente em lágrimas. Estou simplesmente em lágrimas, vendo como Deus o está usando. Estou vendo como Deus está usando poderosamente. Estou vendo pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus tão poderosamente por todos os lados. E também estou em lágrimas só de ver como ele é parecido com Cristo, o coração de Jesus fluindo através dele. E eu o admiro, sabe? Eu estava simplesmente maravilhada, tipo, uau, este servo de Deus, meu pai espiritual, é tão parecido com Cristo. E olha o coração dele por Jesus. E olha o coração dele pelas pessoas. E olha o zelo e a alegria e a paixão dele para liberar a unção sobre as pessoas. E ele dizia: as pessoas estão recebendo! As pessoas estão recebendo! As pessoas estão recebendo! E isso me tocou, tipo, eu vi essa grande alegria que ele tinha pelas pessoas receberem impartição de unção. E eu simplesmente, isso me tocou de verdade. E depois, na verdade, depois daquele culto, tive um momento a sós com o profeta Jordavi. E eu simplesmente me senti tão levada à humildade naquele momento. Eu me humilhei, eu simplesmente me coloquei nesse lugar de humildade, entrega a Deus, submissão. E então eu senti esse desespero no meu coração. Eu quero, sabe? Paulo diz: imitem-me como eu imito a Cristo. Então, sabe, eu quero ser mais como ele. Tipo, eu quero imitá-lo mais. Eu quero receber mais de você. Eu quero ter mais desse coração de Jesus que você tem e coração pelas pessoas. Eu quero mais disso. Eu preciso de mais disso. Eu simplesmente me humilhei e senti esse desespero. E ele liberou uma impartição de unção sobre mim. Ele liberou mais unção. Sim. E eu fui transformada desde então. Tem havido esse aumento de fogo que é derramado sobre todos vocês. E é derramado sobre as pessoas ao redor do mundo. Mas eu me sinto tão diferente. Eu nunca me senti tão em chamas por Jesus na minha vida. Eu nunca senti essa energia em que eu não consigo evitar correr às vezes quando estou ministrando. Às vezes minha mão fica tremendo porque é como se fosse fogo demais. E Deus está restaurando a minha voz hoje. Aleluia. Tipo, eu nunca forcei minha voz assim. Eu me sinto compelida a gritar por Jesus como nunca antes, seja pregando, seja louvando ou cantando. Eu estou diferente, estou diferente, estou diferente. E isso não é tudo. Eu não cheguei ao fim. E eu quero continuar me humilhando. A Bíblia diz que um servo nunca é maior que o seu mestre. O servo nunca é maior que seu mestre. Então, sabe, Deus tem um chamado diferente na minha vida do que ele tem para o profeta Jordavi, meu pai espiritual. Mas isso absolutamente não me torna maior que meu pai espiritual só porque o meu chamado é diferente. Então, só porque Deus tem um chamado específico para mim de alcançar as pessoas da América e alcançar pessoas em todas essas diferentes nações, mesmo talvez eu tendo um número maior de seguidores nas redes sociais, sabe, do que meu pai espiritual, isso não me torna maior. Ah, não. Isso não quer dizer, há mais unção na minha vida. Isso não quer dizer, Deus tem mais orgulho de mim. De jeito nenhum. Eu digo isso assim porque parece nojento, tipo, dizer isso. Não significa isso, mas é importante que, à medida que Deus te levanta, você se humilha. Porque é apenas a graça de Deus que Deus coloca unção na sua vida. É apenas a graça de Deus que Ele aumenta a influência na sua vida. Isso nunca deve equivaler a você pensar muito alto de si mesmo. Isso nunca deve equivaler a você se comparar com outras pessoas e olhar de cima para outras pessoas pensando que você é melhor. E então, por toda a minha vida, eu me comprometo a nunca no meu coração ser maior que o meu mestre, como serva. Eu me comprometo no meu coração a sempre permanecer humilde, sempre permanecer com fome, sempre receber mais. Eu oro para continuar recebendo mais até o dia em que eu morrer.
Estando nos meus 90 anos, no meu 100 talvez, e mais unção vem sobre a minha vida e eu me torno mais como Jesus. Saia em nome de Jesus. Mas eu declaro que eu serei forte com força e voz sobrenaturais. Eu queria dar essa visão para que vocês possam estar preparados. Que toda vez que recebi mais foi porque eu me humilhei, me submeti, me entreguei e disse: eu preciso de mais. Eu senti esse desespero, eu preciso de mais. Eu preciso ser mais como você, receber mais de você, para o meu pai espiritual. Esta é uma frase do meu pai espiritual, profeta Jordave. A unção que você respeita é a unção que funciona para você. Então, tipo, me ver, por exemplo, me ver, Deus vai liberar a unção na conferência Incendeie através de um vaso, através de mim. Glória a Deus. Então você precisa vir espiritualmente humilde. Eu respeito esta unção se movendo através da apóstola Catherine. Eu respeito esta unção, eu preciso desta unção. Eu preciso receber através dela o que Deus está derramando através dela. Se você é mais velho do que eu, você precisa se humilhar. Se você é homem, você precisa se humilhar. Se você fez seminário, se você está no ministério há muito tempo, se você é cristão há décadas, mais tempo do que eu estou viva, você precisa se humilhar e dizer: eu preciso receber esta unção se movendo através dela. Se movendo através dele, se movendo através de qualquer vaso ungido. Esse é o princípio. É um princípio porque foi o catalisador para mim. Toda vez que eu recebi impartição de unção, foi através de respeitar meu pai espiritual e ver que ele é maior do que eu, como Paulo era maior do que seus filhos espirituais, alguém para imitar. Ver que ele é mais parecido com Cristo do que eu. Ver que ele tem um coração maior pelas pessoas do que eu. Ver que ele tem um coração maior por Deus do que eu. Eu tive que vê-lo assim e dizer: eu quero ser mais como ele. Senhor, eu quero receber mais unção, mais poder, mais do teu espírito, para que eu possa ser mais como ele. Este é o princípio em Paulo quando ele diz: imitem-me como eu imito a Cristo. Então, isso equivale a ser mais como Jesus. Mas é que Deus tem um princípio da forma de nos transformar para sermos mais como Jesus. Amém? Então, é uma grande parte disso. Imitar é uma parte tão grande disso. Você vê como o seu líder trata as pessoas. Você vê como eles demonstram amor. Você vê como eles demonstram bondade, paciência, autocontrole. Você vê isso. Você vê isso na igreja, em situações diferentes, em sessões de autógrafos de livro, você vê nas redes sociais. Você observa e é assim que você aprende. É assim que Deus te dá um exemplo da vida real. Isso é o que significa ser parecido com Cristo. Então você imita isso e é assim que você se torna mais parecido com Cristo. Tá vendo? Então ter esse coração de: este é o meu líder. Esta é a pessoa que eu sou chamado para imitar. Ter esse coração humilde. Eu preciso receber deles. Preciso imitá-los, preciso aprender com eles. Isso é o que te ajuda a se posicionar para receber a unção através deles que eles liberam. E isso é o que te ajuda a receber os ensinamentos que eles estão liberando. Então essa fome é o receber quando as declarações vêm, que eu estou falando. Tipo, liberar a unção. Mas também são os ensinamentos. Então, quando você tem esse coração, você está ouvindo os ensinamentos e consegue ver, você está respeitando a unção. Você consegue ver, esta é realmente a palavra de Deus vindo para mim. É essa mentalidade pura, esse coração puro. Eu preciso desta palavra de Deus. Isto é verdade.
Eu preciso comer este alimento espiritual e estou animado para comer este alimento espiritual. E eu preciso deste alimento espiritual. Mas se você não respeita a unção, essa palavra ungida não vai funcionar para você. Esta palavra ungida sendo liberada não vai entrar muito bem em você. Haverá pensamentos, distrações, é uma porta aberta para o inimigo para trazer pensamentos à mente, trazer pensamentos céticos, trazer pensamentos questionadores, trazer simplesmente pensamentos de confusão. Ah, mas eu não entendo isso. Quê? Esses virão porque a porta está aberta, porque você não se humilhou para respeitar a unção, para que a unção pudesse funcionar para você. É como os discípulos conseguiam receber tão facilmente o alimento que Jesus dava. Houve uma vez em que Jesus disse: comam a minha carne e bebam o meu sangue, e é assim que vocês serão salvos. E milhares de pessoas, discípulos, o deixaram porque haviam confusão em suas mentes. Eles não tinham respeitado a unção o suficiente. Eles não tinham respeitado Jesus o suficiente. Então, aquela confusão conseguiu entrar na mente deles e os tirou, os afastou. Mas Jesus se vira para os discípulos e diz: e vocês, os 12 discípulos, vocês vão me deixar também? Pedro diz: para onde iremos? A tua palavra é a vida de que precisamos. A tua palavra nos traz vida. É o nosso alimento. Então, você vê como é diferente? Eles são tipo: cada palavra que o Senhor traz me alimenta. Não há confusão. Não há confusão, eles conseguem perceber, eles conseguem entender, conseguem compreender, eles conseguem receber revelação, eles estão abrindo a porta para Deus ajudá-los a entender, dar a eles esse entendimento. Então, essa palavra vem e eles conseguem simplesmente recebê-la com facilidade. E isso é tão importante porque a palavra de Deus é o que te ajuda a se tornar mais espiritual, é o que te ajuda a ter mais fome, é o que te ajuda a conseguir se posicionar para receber a unção. Amém? Então, quando você vem ouvir a palavra, você precisa renovar a sua mente. Eu preciso dessa palavra de Deus. Isso é valioso, precioso, mais precioso do que ouro. E nada vai me impedir de receber isto. Eu vou receber essa palavra agora, ela vai me transformar. E se esse for o seu coração, todo o resto vai acompanhar. O seu rosto vai acompanhar. Eu vejo. Eu vejo quem é espiritual e quem não é, pelos rostos de vocês aqui. Eu já falei sobre isso 2 domingos atrás. Eu disse que há alguns que puxam a unção porque começa no espírito e vai para o físico, tudo. Então, se você está respeitando a unção no espírito, se você está com fome no espírito, o seu corpo não consegue evitar acompanhar. E eu vejo alguns rostos estão simplesmente bebendo, eles estão simplesmente tipo... Pode parecer diferente, alguns ficam tipo... Alguns ficam assim. Alguns ficam tipo... Alguns ficam tipo, sim. Alguns dizem, amém. Alguns dizem, amém. É diferente. Não estou dizendo que há uma certa maneira que você precisa aparecer. Na verdade, você não consegue fingir. Você não consegue fingir. Mas é algo espiritual que eu consigo ver. Eu consigo ver. É tipo na cidade de Nova York. Só de pensar na cidade de Nova York, eu tenho que falar em línguas. O evento na cidade de Nova York, as pessoas estavam tão famintas que o fogo era simplesmente... Eu tive que correr pelo palco. Quero dizer, o fogo puxando, puxando. Quanto mais fome, isso é o que é, porque somos vasos de Deus. Nós somos vasos de Deus. Então, e quanto mais espiritual você é, mais você é um vaso puro. Então, Deus simplesmente toma conta quando você está ministrando. Ele simplesmente toma conta. Especialmente quanto mais espiritual você vai se tornando, mais você sai do caminho e você não fica pensando em outras coisas, você não fica pensando em como você soa, como você parece, como as pessoas estão respondendo às suas palavras ou qualquer outra coisa. Quanto mais espiritual você se torna, mais Deus toma conta. Então,
Quando as pessoas estão realmente famintas, Deus toma conta. Nós, como vasos de Deus, é por isso que vem a corrida, é por isso que vem o pulo e é por isso que vem o grito. É por isso que a água, eu não premeditei a água, jogar a água. Meu pai espiritual, o profeta Jordeve, fez isso e quando eu vi, eu não fiquei tipo, ok, vou fazer isso depois, embora eu o imite. Então é bom, não é algo ruim de fazer. Mas o meu ponto é que aquilo foi o Espírito Santo tomando conta. Eu não planejei fazer isso, tipo, a Catherine planejou fazer aquilo. Mas eu estou ministrando, escutei água. Tá, Nick, me traz água. Eu ouvi água. Eu ouvi a água do Senhor. Então, quanto mais fome, porque lembre-se deste princípio. Deus enche os famintos. Ele não força a si mesmo. Jesus quase não pôde fazer milagres na sua cidade natal, mas olhem para o dia de Pentecostes. Olhem para a fome. O vento poderoso veio. O fogo do Espírito Santo veio. Então, quanto mais fome, mais Deus se move. É um princípio simples. É simplesmente assim. É uma lei no reino espiritual. Quanto mais fome, mais Deus se move. Aleluia. Então, como vaso de Deus, ele simplesmente toma conta. Ele fica animado. Deus fica animado. Deus fica animado. O meu povo quer receber. Isso é o que Deus quer mais do que qualquer coisa, porque é assim que as pessoas são libertas da opressão do diabo. É assim que as pessoas são curadas. É assim que as pessoas chegam a conhecer o seu amor, chegam a ter encontros com Ele. É assim que elas se tornam mais parecidas com Cristo, para que então Ele possa confiar unção a elas, para que elas possam ser vasos dele. Quanto mais vasos de Deus está no mundo, mais pessoas são salvas. Então você consegue imaginar o quanto Deus fica animado quando as pessoas estão famintas? Você consegue imaginar o quanto Deus fica animado quando as pessoas estão famintas? Ele está aqui conosco, mas depende de nós se vamos puxar dele. Eu quero mais. Eu quero que o Senhor tem para mim, Deus. É isso tudo que precisamos fazer e então ele derrama e derrama e derrama e derrama. É só isso, é tudo o que precisamos fazer. Ele está pronto para liberar, mas ele não fará isso sem fome. Ele está pronto, ele está ali, segurando o seu poder, simplesmente pronto para derramar o seu poder. E então, como serva de Deus, o Espírito Santo toma conta. O Espírito Santo fica tipo, as pessoas estão prontas para receber. As pessoas estão prontas para receber. Libere, libere, libere. Tipo, Deus fala isso comigo. Deus fala isso com vasos de Deus. Então, é como se a animação de Deus tomasse conta do vaso. Ah! Ah! Você está correndo. Ah, Jesus! A sua revelação, ele está animado. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, puxe a unção, o poder que você tem, o poder da fé, o poder da fome. Você pode puxar. Você pode puxar essa unção com a sua fome, com a sua humildade, com a sua entrega. Você vai puxar a unção e a unção vai derramar sobre você e você vai receber tão grandemente. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Êxodo 33, 20. Você não pode ver o meu rosto, pois nenhum homem pode me ver e viver. É isso quando você entra no Espírito. Quando você entra no Espírito, é por isso que as coisas acontecem. Porque as pessoas caem para trás com o poder de Deus. Sabe, Raymond, ele é da Carolina do Sul. Nós vimos um vídeo dele aqui e foi tão poderoso. Ele entregou completamente no Espírito. Ele entrou completamente no Espírito. Mas ele disse que se preparou. Ele se preparou para receber. Ele se humilhou. Mas vimos um vídeo dele ali. Não sei se vocês sabem qual foi. Mas ele está de pé ali e ele... Tipo... Caiu duro. Ah, sim, 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 sim. Você conseguiu. Obrigada. Simplesmente caiu duro. Foi um exemplo ali. Esse é um exemplo. Então é por isso que as pessoas caem para trás com o poder de Deus. É por isso que as pessoas manifestam no Espírito. Nem sempre é cair para trás. Às vezes são lágrimas. Às vezes é ser tomado por lágrimas. E não é como se você estivesse
triste, às vezes, nem é como se você tivesse tomado de alegria, mas é simplesmente como se você tivesse entrado no Espírito. E você não consegue. É como se você estivesse tão tomado pela bondade de Deus, e então, tipo, é alegria, mas é diferente até de lágrimas de alegria. Quero dizer, é simplesmente como se você tivesse tomado pela presença de Deus, e então, seja isso rir de alegria, o Espírito Santo tomando conta, seja isso ser tomado pelo falar em línguas, seja isso cair para trás com o poder de Deus, seja isso demônios saindo, eles gritando para fora de você, seja isso chorar, sabe? Todos esses exemplos são quando você se preparou. Você entrou no Espírito e o seu corpo não está agindo como age na Terra. Ele não está vivendo na Terra. Ele está morto na Terra e completamente vivo no Espírito. Então, você vê esse versículo que diz: quando você vê Deus, você não consegue viver. Então, é por isso que é tipo, esse foi um grande exemplo. Não foi tipo só. E eu vi outros exemplos na sessão de autógrafo do livro, em que as pessoas tentavam sentá-los, mas não conseguiam sentá-los. Eles estavam simplesmente, sabe, o corpo inteiro estava mole. Eles não conseguiam cooperar para sentar. Essa é a Escritura, essa é a revelação da Escritura. Quando você vê Deus, você não consegue viver. Então, você estava entrando tão completamente no Espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, é hora de entrar no Espírito. Mais do que nunca, povo de Deus. É hora. Aleluia. Aleluia. É hora de se tornar mais espiritual. É hora de se tornar mais espiritual do que nunca, mais com a mente espiritual do que nunca. É hora de entregar as suas vidas completamente. É hora de se humilhar, porque isso que Deus vai liberar vai mudar a sua vida para sempre. Vai mudar a sua vida para sempre. Vai mudar a sua vida para sempre. Aleluia. Eu estou tão cheia de expectativa pelo que Deus vai fazer na conferência Incendeia. Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Jesus, pelo que o Senhor está prestes a fazer na conferência Incendeia essa semana, Senhor. Nós te agradecemos tanto pelo que o Senhor tem feito. Deus, nós agradecemos. Podemos simplesmente agradecer Ele agora? Ele é digno de ser louvado. Nós te agradecemos, Jesus, por liberar mais do Teu Espírito. Nós te agradecemos, Deus, por liberar mais do Teu fogo. Nós te agradecemos, Jesus, por liberar mais a unção. Obrigada por liberar mais unção, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por todas essas portas que o Senhor abriu para o Teu avivamento. Obrigada, Jesus, pela Tua preciosa mão sobre nós. Teu exército do avivamento sobre nós, Igreja 5F. Obrigada, Deus, pelo que o Senhor está fazendo agora. Somos tão gratos, Deus. Somos tão gratos, Deus. Somos tão gratos pelo que o Senhor está fazendo. Gratos pela alegria que o Senhor nos dá. Somos tão gratos por esta paixão, por este fogo e por este zelo por Ti, pelo avivamento, pelo Teu povo. Somos tão gratos, Jesus. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo. Obrigada por nos surpreender. Obrigada por nos impactar. Obrigada por nos deixar maravilhados e admirados, Jesus. O Senhor é tão bom, Deus. O Senhor é tão bom, Deus. Nós te louvamos. Nós damos toda a glória ao Senhor. Obrigada, Jesus. E, Senhor, somos tão gratos pelo que o Senhor está prestes a fazer em seguida. Deus, somos tão gratos pelo que o Senhor está prestes a fazer na conferência Incendeia essa semana. Deus, somos tão gratos. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor vai fazer. Te agradecemos antecipadamente, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Que ninguém perca isso, Deus. Que ninguém perca. Que ninguém perca isso. Que ninguém perca isso. Que a luz de Jesus brilhe tão intensamente em cada pessoa aqui, através de cada pessoa aqui e ao redor do mundo, que a luz dele brilhe tão intensamente para que as pessoas possam ouvir sobre este avivamento, para que as pessoas possam ouvir sobre a conferência Incendeie. Que ninguém perca, 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 que ninguém perca. Eu chamo a cidade de Los Angeles, eu chamo vocês, pessoas, para o reino de Deus.
Eu declaro agora que toda a fortaleza que está sobre as pessoas da cidade de Los Angeles, todo espírito religioso deve sair. Eu declaro que toda a fortaleza que manteve as pessoas sem ver este avivamento, que manteve os olhos delas fechados, eu falo que isso seja quebrado dessas pessoas em nome de Jesus. Eu tomo território sobre Los Angeles para Jesus Cristo. Eu declaro que esta é a cidade do avivamento. Esta é a cidade do avivamento que impacta o mundo inteiro. E este avivamento deve crescer de forma tão massiva em Los Angeles. Eu chamo as pessoas em Los Angeles para virem. Que os olhos delas se abram. Que o véu seja rasgado e os olhos delas sejam abertos. Que os olhos delas se abram. Que os olhos delas se abram em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Eu quero falar com todos que estão assistindo online. Vocês não sabem como vai chegar a Los Angeles por causa de questões de provisão. O seu Deus é grande demais para essa mentalidade. Pare de pensar assim. Pare, porque isso te bloqueia de receber. Deus quer fazer um milagre poderoso na sua vida para que você tenha um grande testemunho para levantar a fé de outros. Foi por isso que Ele permitiu que você passasse por isso. Creia para que você possa receber. Creia que as montanhas estão se movendo agora. Eu declaro agora portas se abrindo para você e provisão vindo até você em nome de Jesus. Qualquer pessoa que quer vir para esta conferência Incendeie essa semana e não sabem como vai chegar aqui, eu declaro que você virá. Eu te chamo para cá. Tudo que está te bloqueando, eu empurro fora do caminho em nome de Jesus. Deus abrirá um caminho. Deus abrirá um caminho. Que as portas se abram agora em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Fique de pé agora. Se você ainda não está de pé, obrigada, Jesus. Agora é o tempo de grande preparação. Agora é hora de se preparar para receber de Deus como nunca antes. Eu quero que você imagine que é como o dia de Pentecostes. Antes do dia de Pentecostes, você sabe que está vindo. Você sabe que está vindo no dia de Pentecostes. E você está se preparando agora para este dia santo e precioso que vai mudar tudo. Que vai mudar tudo. Então eu quero que você tire um momento agora com Jesus. Tire um momento agora. Alguns de vocês, Deus tem falado com vocês na mensagem, essas coisas que impactaram a sua fome. Essas coisas, o orgulho no coração. Isso impactou a fome, relacionamentos errados. Alguns de vocês precisam entregar esses relacionamentos agora, não amanhã, agora. Apenas falem com Deus agora. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Diga a Ele que você quer receber dEle tudo o que Ele tem para você. Obrigada, Jesus. Alguns de vocês não têm crescido. É hora de acabar com isso agora. É hora de crescer. É hora de crescer. É hora de se tornar mais como Jesus. Entregue-se a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Eu quero te encorajar a renunciar agora a qualquer coisa. Qualquer coisa que você precisa renunciar. Qualquer coisa que tem te segurado. Apenas fale em voz alta e renuncie agora. Deus está te libertando. Algumas pessoas que vão receber libertação antes de virem para a conferência Incendeie. Porque elas precisam dessa liberdade para receber plenamente o que Deus tem para elas, para que nada as bloqueie, o diabo não esteja no ouvido delas, elas consigam ouvir e receber cada palavra que Deus vai liberar. Renuncie, fale em voz alta agora. Poder está sendo liberado. Poder está sendo liberado. Poder está sendo liberado. Poder está sendo liberado. Poder está sendo liberado.
Deus está se movendo neste lugar. Deus está se movendo neste lugar. Ele está trazendo uma grande limpeza. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu desato todos vocês dessas coisas que vocês enunciaram agora. Eu declaro agora que todo espírito que tem te segurado e impedido de crescer deve sair em nome de Jesus. Essa voz insistente na sua mente com que o inimigo vem, essa voz de vinho velho, essa voz mentirosa, deve sair agora em nome de Jesus. Eu declaro que todo espírito de religião deve sair agora em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Eu quebro todo laço de alma demoníaco agora. E eu declaro que todo tipo de lixo que entrou por causa de um relacionamento errado, todo tipo de lixo que impactou a sua fome por Deus, deve sair agora em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre agora em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu quebro todas essas maldições de palavras sobre você agora, todas essas palavras negativas que falaram sobre Jesus, que falaram sobre a sua fé, que falaram sobre este mover de Deus, que falaram sobre avivamento, que falaram sobre este ministério, que foram faladas sobre mim. Todas essas palavras negativas que as pessoas falaram para você, eu quebro essas maldições de palavras agora em nome de Jesus e declaro que todo espírito de peso deve sair de você. Todo o peso que te impedia de estar completamente comprometido, totalmente entregue, todo o peso que te impedia de ser ousado, todo o peso em que o inimigo falou orgulho, para que você se preocupasse com como as pessoas veriam você, isso deve sair agora em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Seja livre. Seja livre. Seja livre para receber de Deus como nunca antes. Seja livre. Que nada te segure. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu declaro que você está subindo mais alto no Espírito agora. Eu declaro que você está crescendo agora. Eu declaro que você está indo mais fundo no Espírito agora. Mais profundo no Espírito agora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que nada te impeça novamente, que nada te segure. Em nome de Jesus. Todo lixo saia. Todo lixo saiu em nome de Jesus. Obrigada, Jesus.